Bom, meninos e meninas, vamos continuar. Olha só, agora a gente vai observar os alvéolos pulmonares e a gente vai conversar um pouquinho sobre a hematose, porque este é o ponto da fisiologia do sistema respiratório. O que seria essa fisiologia? Agora que a gente vai observar como que a troca gasosa é mediada. Como que o meu organismo capta o oxigênio e libera o CO2, tá? Então, antes de nós chegarmos ao processo de hematose, quero que vocês observem aqui o nosso esqueminha de alvéolos pulmonares. Eu tenho, chegando a esses alvéolos, capilares que trazem sangue venoso. Coloquei uma legenda aqui embaixo para a gente não se perder. Então, esse azul, né, esse capilar azulzinho aqui, ele traz sangue venoso. Eu só vou representar aqui para a gente não se perder. Ó, nós estamos falando de um capilar. Ó, esse aqui seria um capilar. E aí também é importante ressaltar que existe uma conexão muito íntima entre o que nós estudamos lá em sistema circulatório e o que nós estamos vendo agora em sistema respiratório. Quando lá em sistema circulatório nós aprendemos que o sangue que retorna dos tecidos, que retorna do corpo, e ele retorna venoso, não é assim? Ele segue para o átrio direito. Quem o conduz é a veia cava, do átrio direito para o ventrículo direito, e do ventrículo direito, por pressão sistólica, ele é expulso. E aí ele vai em direção aos pulmões, conduzido por uma artéria pulmonar. Então, o sangue que nós estamos observando, chegando aqui, ó, através desses capilares, é o sangue que acabou de passar por esse trajeto. É o sangue que veio, tá? Que percorreu os tecidos, que foi conduzido pelas veias cavas, que entrou no átrio direito, foi impulsionado para o ventrículo direito, foi bombeado para a artéria pulmonar e agora ele está chegando aos pulmões. É um sangue pobre em oxigênio e, por se tratar de um sangue pobre em oxigênio, estamos falando de um sangue venoso. Perfeito? Este sangue, no nosso esqueminha, ele já está entrando, né, aos pulmões, chegando aos alvéolos venoso, mas ele também já está saindo arterial. Agora, aqui eu tenho o mesmo capilar, a mesma estrutura de condução de sangue, capilares, e notem que agora, olha só a setinha, estamos falando de sangue arterial. Então, houve neste meio tempo, troca gasosa, substituição gasosa. E é exatamente essa substituição que nós vamos observar agora. Vamos imaginar que eu peguei um alvéolozinho pulmonar desse, tá? E ampliei esse alvéolozinho pulmonar para que nós pudéssemos observar melhor. E aí, para facilitar ainda mais, eu cortei esse alvéolo. Então, a gente está conseguindo perceber aqui, ó, nós estamos vendo o interior do alvéolo e nós estamos vendo o capilar que passa por esse alvéolo. E esse capilar conduz sangue, obviamente, mas temos dentro desse capilar hemácias, tá? Essas hemácias contêm hemoglobinas, que são proteínas ou cromoproteínas responsáveis pelo transporte do oxigênio. Gente, olha só o que é que nós temos aqui. Sangue chegando aos alvéolos e sangue saindo dos alvéolos. Maravilha! Significa que essa nossa estrutura que rodeia o alvéolo trata-se do mesmo capilar. Ainda estamos falando do mesmo capilar. E eu quero que vocês percebam o seguinte. Pensa comigo agora, tá? Tem que fazer sentido tudo isso que a gente está dizendo. Quando você inspira, você capta o ar da atmosfera e coloca esse ar para dentro dos pulmões. É isso que você está fazendo.
está captando esse ar, capturando esse ar e colocando o ar para dentro dos pulmões. Pô, maravilha, ótimo, eu sabia disso. Mas a gente também tem que conectar a esse fato da inspiração que, quando você inspira esse ar, a concentração gasosa dele é a seguinte: ele tem mais oxigênio e menos CO2. Lembrem-se que na atmosfera, cerca de 21% dos gases atmosféricos é o oxigênio, né, galera? E menos de 1% é o CO2. Então, em concentração, inspirou, você está levando para dentro dos seus alvéolos pulmonares um ar com uma maior concentração de oxigênio e uma menor concentração de CO2. Maravilha, fez sentido. Agora eu entendi essa questão de concentração, essa ligação de alvéolo com ar. Agora tá legal. Então a gente vai fazer uma outra análise. Se nós observarmos o sangue que chega aos alvéolos, gente, esse sangue não é venoso. Esse sangue não vem do corpo. Então, esse sangue que chega aos alvéolos é um sangue que, dentro da sua concentração, ele tem menos oxigênio. Mas por que ele tem menos oxigênio? Porque o oxigênio já foi utilizado pelos tecidos, né? A maior concentração desse oxigênio foi utilizado na respiração celular. E ele tem mais CO2. Por que ele tem mais CO2? Porque CO2 é o resíduo, é o produto da respiração celular. Além do ATP, a gente também tem a produção de CO2. Então, eu formei CO2 à medida em que as células foram respirando. Logo, o sangue venoso que chega tem menos oxigênio em sua concentração e mais CO2. Bom, se você entendeu essa parte aí, o que falta para a gente finalizar é moleza. Por quê? Quando nós conversamos sobre travessia, né, transporte pela membrana, quando nós falamos de um transportezinho chamado de transporte passivo, que é um transporte sem gasto de energia, a gente pontuou que existe uma difusão simples dentro desse transporte passivo, e essa difusão simples, ela consiste em uma regrinha muito básica que a gente se apropria dela, é uma regra da química, que diz o seguinte: o meio mais concentrado doa para o meio menos concentrado. Não é assim? Essa não é a regra de transporte passivo? Então eu já digo para vocês que a troca gasosa que acontece lá nos alvéolos pulmonares nada mais é do que um processo de difusão simples. É isso que está acontecendo dentro desse transporte. Deixa eu arrumar um cantinho aqui para a gente pontuar. Aqui, ó, difusão, tá? Difusão simples é o mecanismo que está ocorrendo dentro deste processo de troca. E aí, como regra, o que foi que a gente acabou de definir? O meio mais concentrado doa para o meio menos concentrado. Então, vamos olhar para o nosso esquema para a gente poder fechar esse entendimento. Se eu tenho mais oxigênio, tá, dentro dos alvéolos e menos oxigênio dentro dos capilares, o que é que vai acontecer? O oxigênio vai entrar no capilar. O oxigênio vai migrar dos alvéolos, onde ele está mais concentrado, para o vaso sanguíneo, para o capilar, onde ele está menos concentrado. E claro que ele vai se ligar à hemoglobina presente dentro das hemácias. Já com relação ao CO2, ao dióxido de carbono, a minha situação é oposta. E a minha situação é oposta pelo seguinte: eu tenho aqui uma condição, uma necessidade de perceber que
o CO2 é mais concentrado dentro dos capilares e menos concentrado nos alvéolos. Então eu tenho uma troca contrária do oxigênio. O CO2 que está em maior concentração nos capilares migra para dentro dos alvéolos pulmonares. Então assim eu tenho a troca gasosa. Assim eu tenho a substituição de uma concentração maior de CO2 no sangue por oxigênio. Perfeito? E quando nós expiramos, por isso devolvemos à atmosfera um ar mais concentrado em CO2. Beleza? Bom, espero que tudo isso tenha feito sentido para vocês. A gente se vê nas próximas videoaulas. Tá aí, revisem, anotem e qualquer coisa é só perguntar, tá bom? Galera, um beijo para vocês e um bom estudo.